Adriano Monsef, fala do Vascão, irmão. Vamos lá, vamos repercutir ainda a vitória do Vasco de sábado, 4-1 no São Paulo. Temos que falar sim, senhor, porque o jogo foi grande. O Vasco conseguiu uma vitória importantíssima com o Rafael Paiva, interino, à beira do campo, porque o Vasco essa semana vai continuar buscando um técnico. Então a gente vai também depois falar mais sobre isso. Mas por hora, vamos ouvir o Rafael Paiva, o que ele falou da vitória de sábado, e depois a gente coloca mais alguns pontos ainda importantes pra gente repercutir, Azevedo. O Vasco tem esse DNA da base, né? E a gente sabia que a gente precisava oxigenar um pouco o grupo, a gente precisava dar um pouco de com os meninos, um pouquinho de energia, né? Não que não tivesse, mas a energia dos meninos da base, essa vontade que eles estavam de tentar demonstrar o potencial que eles têm. Eu acho que com a chegada do Pedrinho, do Felipe, eu acho que isso fica mais aflorado, né? A história que eles têm e tudo que eles já fizeram pelo Vasco, e eu acho que era o momento de colocá-los. A gente sabia do risco, a gente sabe que o momento era difícil, mas eu acho que é nesses momentos que eles têm que mostrar o potencial que eles têm. Estava muito tranquilo porque eu os conheço bem, né? Então eles sempre demonstraram muito potencial. E eu tinha certeza que eles iam dar o melhor deles. E feliz demais por eles terem conseguido jogar bem, por ter saído os gols, por terem conseguido competir bem. Então tá aí o Rafael Paiva, e o Vasco respirando, indo a 10 pontos, saindo do Z4. Voltou a vencer depois de 5 jogos. Tinha vencido Vitória, dia 12 de maio, né? Bom, pra sábado a gente teve um time modificado, com o Léo Barrado, o Paê, segundo de fora, lesionado, e vários jogadores pra gente frisar. O Estrela, que estrela do garoto, né? E foi espetacular ver o garoto se emocionando e marcando com o Vasco no Campeonato Brasileiro. Ele foi o homem da criação do time. Leandrinho recebeu um passe espetacular do DVD e marcou. JP dando passes, o próprio David na dobradinha com o Piton, né? Matheus Cocão desarmando, o Adson muito bem na dobradinha com o Paulo Henrique. Verrete sendo um líder em campo, foi o capitão no sábado. Só o Maicon, né, que errou no início do jogo, foi bastante vaiado e errou também ao longo do jogo. Foi bem vaiado o Maicon no jogo de sábado. Bom, e agora? Semana cheia. Tem 2 jogos decisivos, Bahia na quarta, fora de casa, e no sábado clássico com o Botafogo em São Januário. Também teremos a definição do treinador, sendo o principal ponto aí para essa semana. Ramon Dias é o nome, mas ainda não é unanimidade. Então a gente vai ter que seguir acompanhando. Que goleada expressiva e surpreendente, né, Gabriel? Surpreendente. A gente falou sobre isso durante a transmissão, ao final dela principalmente. O mais otimista dos vascaínos calculava no máximo uma vitóriazinha chorada contra o São Paulo. Jamais um 4-1 da forma que foi. Com o Vasco não só tendo forças para virar uma partida, como construindo bem, né, a jogada dos gols. Um futebol nasceu ali, né? Essa é a verdade. O Vasco do Álvaro Pacheco, que não levava um mísero perigo ao gol do adversário, produziu algumas boas oportunidades e foi letal até em termos de contra-ataque. Falando principalmente do segundo e do terceiro gol, muito bem construídos pelo Vasco da Gama. Grande vitória, cara. Vencer já seria excelente, qualquer 1-0. Agora, da forma que foi, um 4-1 de virada com a garotada brilhando, o Estrela recebendo confiança e indo bem, Leandrinho entrando, metendo gol, Adson fazendo grande partida no primeiro tempo. Eu acho que isso traz uma confiança um pouco mais elevada, ainda mais para esse novo momento do Rafael Paiva como interino. Agora, o campeonato não dá descanso, né, Azevedo? O Vasco bateu o São Paulo, agora vai encarar o Bahia fora. Bahia, que vem num grande campeonato, e no sábado já tem um clássico contra o Botafogo em São Januário. Agora é manter a pegada, tentar pontuar bem. Não adianta vencer um jogo como fez contra o Grêmio, lá na primeira rodada surpreendendo muita gente, depois engatando uma longa sequência sem vitórias. O desafio do Paiva agora como interino é conseguir pontuar de maneira equilibrada. Seria ideal a volta do Ramon, do Emiliano, enfim, e aí eu já colocaria dentro disso qualquer outro treinador, ou a manutenção do Rafael Paiva, que conhece bem a garotada da base. Eu preferia não efetivar o Rafael Paiva. Ele conhece, obviamente, a garotada da base, mas não sei se isso é tanta garantia de sucesso. Num jogo isso funcionou muito bem, não necessariamente irá funcionar nos outros. O interino tem uma fragilidade muito grande, né? Se o Rafael Paiva perde pro Bahia, se o Rafael Paiva tropeça num clássico em casa contra o Botafogo, rapidinho a galera vai pedir a cabeça dele de novo. Acho que o Vasco tem que buscar um novo treinador. Não sei se a volta do Ramon Dias é a opção que mais me encanta, mas eu acho que o Vasco precisa sim de um comandante, de um cara que seja um pouco mais experimentado. Como o mercado não oferece tantas opções, se o Rafael Paiva engatar um bom resultado atrás do outro, pode ser que realmente ele siga no carro. Foi o Jonatas, tá? Que fez essa pergunta aqui. Falar então de reforços, a gente tem falado sobre o Felipe Coutinho nas últimas semanas, mais de um mês, né? Toda essa novela do Coutinho que tá próxima de se encerrar. Porque assim, um dos últimos passos eram as vindas dos parceiros do Coutinho. Um interessava muito ao Vasco, que era o volante Souza, e o Vasco se acertou primeiro com ele,
E tentou também, o Coutinho também tentou trazer de volta o Alex Teixeira, né? Inicialmente o Vasco até meio que botou um pé no freio aí pra trazer o Alex Teixeira de volta, já que ele foi praticamente dispensado, né? Ele não teve o contrato renovado com o Vasco no fim da última temporada. Mas aí agora tá próximo de voltar também. Os dois acertaram salários na casa de R$150 mil. É um salário que a gente considera até baixo pros padrões do futebol brasileiro, mas considerando no geral, né, um baita de um salário, obviamente, mas o padrão do futebol, aceitaram esse salário baixo até no próprio Vasco, né? Para poder voltarem a jogar. E a tendência é que se acertem junto com o Coutinho até a próxima sexta-feira. O que hoje está impedindo ainda um ok final do Coutinho é o tempo de contrato. Inicialmente o Vasco queria 1 ano, só que o Coutinho quer 2 anos. Informações aí que agora eles estão se acertando nisso e até sexta-feira a expectativa é que isso se acerte. A janela só se abre daqui a 2 semanas. Então ainda há tempo disso tudo ser acertado. Um ponto legal é que os três estão treinando juntos em academia. Numa academia aqui no Rio de Janeiro, o Coutinho junto com o Souza e com o Alex Teixeira. Então, são aí as informações de momento sobre esses jogadores. Outra negociação que eu apurei. Rafael Navarro. O Vasco tem interesse no Rafael Navarro. Já tinha tentado no ano passado, a gente falou aqui. E ele tá até em processo, talvez, de saída da Major League Soccer. Rafael Navarro, que jogou aqui no Rio de Janeiro no Botafogo, jogou no Palmeiras e depois foi pro Colorado Raptors, né, da MLS. E tá enfrentando dificuldade na renovação dele por lá. Então pode ser que o Navarro deixe a MLS e venha pro Vasco nesse meio do ano, tá? Vamos seguir acompanhando e apurando isso também. O Vasco sondou a situação do jogador para caso ele não renove por lá, o Rafael Navarro, de 24 anos de idade, venha pro Vasco reforçar a equipe na janela agora de meio de ano, tá? O Vasco precisa aumentar o elenco. Isso é um fato. São poucas as opções, principalmente no banco de reservas, né? Por mais que a garotada tenha subido, não adianta você depositar todas as expectativas nesses moleques. Sim. Eles podem ser úteis em determinado momento, em outro momento eles podem oscilar. É natural da idade, são meninos de 18, 17, 19 anos. Disposição não faltou. Você acha que o Estrela não correu mais que o Galdames? Claro que correu. Que golaço do Estrela, hein? Golaço. Pô, foi um golaço, cara. E outra coisa, os dois garotos, porque depois entra o JP que dá uma bela assistência pro gol do DVD, o né? O DVD também fez um belíssimo gol, cara. Então, o time todo jogou bem, né, cara? Eu só quero deixar claro aqui que não é momento de se iludir, porque o torcedor do Vasco recentemente, ele tem tido um comportamento de se iludir facilmente. Sim. Desde o ano passado, é verdade. Nosso time é melhor que o do Botafogo. Me marcaram no vídeo já. Pezinho no chão, galera. O Vasco venceu o São Paulo, ótimo, que bom. Vitória para se comemorar. Exaltar os garotos da base. O Vasco tem uma base forte, é graças à base que o Vasco sobrevive até hoje. Mas calma, pera lá. Já tem gente falando, não, tem que efetivar o Paiva. Com esse time a gente já pega a Libertadores. Calma. É importante pensar jogo a jogo, fazer o simples, o básico, o feijão com arroz. Foi esse feijão com arroz que fez o Vasco vencer o São Paulo. Há quanto tempo a torcida do Vasco tá pedindo a saída do Galdames do time titular? Desde o início do Campeonato Brasileiro. Há quanto tempo eu tô dizendo que o grande problema do sistema defensivo do Vasco não é a linha de zaga, e sim Mas é uma mudança importante. João Vitor foi utilizado como zagueiro. Um absurdo o João Vitor não ser titular desse time. Um absurdo. Eu também acho. De zagueiro ele não foi. Um absurdo. Desde o início do melhor ano. zagueiro do Vasco. Foi sabotado. Mas aí teve um problema Quem com o era Ramon, o treinador? Né? Ramon Dias. O Ramon Dias. Vai voltar Parece a tirar que teve o João problema Vitor entre da os dois, zaga. né? E o Medel, né? Janeiro. Eu tô achando estranho, no mínimo, porque assim, o Ramon tá no vídeo, o Ramon tá aí no Rio, o menino filho do Ramon... Treina lá em Belfor Roxo, né? Lá no Heliópolis. Tá aí! O Bonner também foi visto aqui na praia esses dias. Por mais que todos esses caras que trabalham com futebol entendam muito mais futebol do que a gente, do que os torcedores, eles são pagos pra isso e são muito bem preparados, algumas coisas são óbvias. Tava muito claro que o problema do meio-campo do Vasco era a falta de combatividade. E aí o Rafael Paiva coloca 2 volantes e bota um garoto cheio de fôlego, tira o Galdames, que tava atrapalhando, tira o Zé Gabriel, que tava atrapalhando, e tira o Esforça, que não tem pegada. O meio-campo do Vasco passou a ter muito mais pegada, os caras começaram a correr muito mais. O sistema ofensivo do Vasco nunca foi o maior dos problemas. O Vasco tem o Verrete, artilheiro da temporada. E olha que legal. Por exemplo. O Verrete não fez um gol no jogo, foram 4 gols feitos. Mas a participação mais importante do Verrete no jogo foi em uma outra situação que foi muito cobrada pela torcida. A saída do Léo Pelé de capitão. E a entrada do Verrete.
Por mais que eles entendam de futebol, tenham inúmeros cursos, como é o caso do Boina, o EFA Pro, não sei o que, não sei o que lá. Mas por mais que ele tenha todo esse conhecimento de futebol, às vezes o feijão com arroz funciona. O óbvio que tá na nossa cara tem que ser solução de vez em quando.